O tema de hoje é aproveitando as oportunidades. A vida é feita de oportunidades. Algumas nós aproveitamos e outras nós deixamos passar. A oportunidade é como um cavalo que passa. E o cavalo, uma vez que ele passa, se você não monta, às vezes ele não volta mais. E tem oportunidades que não voltam mais. Não adianta chorar, não adianta se arrepender, simplesmente passou. Há um pensador chinês que ele disse assim: há três coisas que não voltam mais. Há três coisas que não voltam mais. A flecha lançada, quando você lança a flecha, você não tem como pegar ela, já lançou. A palavra falada, quando você fala uma palavra, já não dá mais para pegar aquela palavra que você falou. Dá para você tentar remediar o que você falou, mas o que falou. E às vezes já ofendeu, e às vezes já complicou a tua situação, e às vezes já perdeu alguma coisa porque falou na hora errada. Por isso que a Bíblia fala que a palavra dita ao seu tempo é agradável. A palavra temperada com sal, porque uma vez falada, por isso que é bom pensar antes de falar. É bom pensar antes de fazer. Não volta atrás. E a terceira coisa que não volta atrás é a oportunidade perdida. Quem aqui já perdeu uma oportunidade e depois se arrependeu? Eu já perdi uma oportunidade e me arrependi. Fui para Portugal com 17 anos, estava na ponta do casco. Gideão, você está entendendo o que eu estou falando? Na ponta do casco, estava magrinho, inclusive, até essa época postaram uma foto no grupo hoje lá, você viu como eu estava magrinho? Estava magrinho, estava na ponta do casco, 17 anos fui para Portugal, treinei, fiz uns 3 treinos lá no time que eu ia jogar, ia assinar um contrato de 1 ano, com 17 anos, já para ganhar 1.200 euros por mês, que dava mais ou menos aí, na época o euro não estava como está, dava uns 3 mil reais, na época, imagina, 17 anos, e isso só o começo, porque já tinha uma ponte para eu ir para o Porto, de Portugal. Entrei na sala do presidente, o presidente, lembra até hoje, falou para o treinador: e aí, vamos assinar com esse gajo aqui? Não é gajo, né? O menino é gajo. Vamos assinar com esse gajo aqui? Aí o presidente falou, o treinador falou: vamos assinar com ele, esse gajo joga em qualquer time do mundo. Aí eu fiquei todo cheio, né? Você me sentiu o Romário. Falei: é isso aí, peixe, é isso mesmo. Aí eu falei assim: tá bom, só que eu não vou assinar agora não. Aí falando: por que você não vai assinar agora? Eu falei: porque eu preciso ir para o Brasil, é Natal, preciso passar o Natal em casa. Eu queria passar o Natal, um contrato para eu assinar, para ganhar 3 mil reais com 17 anos, e eu quis voltar para casa para passar o Natal, porque na época eu não era convertido, e eu queria sair para as noitadas com os amigos, e eu queria voltar lá, e aí queria voltar com pinta de jogador, né? E aí eu não assinei o contrato, eu falei: não vou assinar, deixa eu ir para lá, na volta eu assino, porque na Europa é assim, a janela é no meio do ano, não é no final do ano. Final do ano dão uma semana, só para o Natal, para o Ano Novo, e já volta a treinar e jogar, né? Não tem férias. Aqui no Brasil não, as férias é no final do ano. Então eu quis voltar. E ele falou: gajo, se você voltar, você depois não vai assinar. Eu falei: não, como ele tinha me elogiado, não, você vai mandar me buscar de novo. Estou esperando até hoje. Voltei, toda pinta, não sei o quê. Aí passou o Natal, passou o Ano Novo, aí bateu o arrependimento. Aí ligava lá, ninguém atendia. A oportunidade perdida. Aí depois fui para a Ferroviária, fui para o Lençoense. Aí fiquei só nessas barcas furadas. Aí depois minha mãe falou: agora, meu filho, já era, 18 anos, vai trabalhar. Aí eu falei: não, deixa eu tentar não, vai trabalhar. Aí comecei a trabalhar e parei com o futebol. Mas eu gostaria muito de ter realizado isso, né, na minha vida, mas não realizei por culpa minha. Depois de tanto que eu treinei, depois de tanto que eu fiz, depois de tanto foco, perdi a oportunidade. Irmão, a oportunidade, quando você perde ela não volta mais. Às vezes a gente tem a oportunidade de ficar quieto e não fica.
Estou tentando aproveitar as próximas. Estou tentando aproveitar, aprender a ficar quieto na hora certa. Porque às vezes, por falar demais, a gente peca. A oportunidade de ficar quieto, a oportunidade, quando você tem que aproveitar. E muitas vezes a gente perde oportunidades à toa. A gente vê que na história, a gente vê na Bíblia, pessoas que perderam oportunidades. Nós vemos Sansão, que teve a oportunidade de ser um juiz de sucesso. Deus pôs toda a força nele, ele era diferenciado. Mas o que aconteceu? Ele simplesmente olhou para as mulheres filisteias e se apaixonou. Ele se deixou levar pela vista. Ele foi fascinado. Ele foi chamado para ser um nazireu. Você sabe o que é um nazireu? Nazireu era alguém separado, consagrado a Deus, que não podia beber bebida forte, que não podia nem cortar o cabelo, que não podia mexer em animal morto. E ele foi, na verdade, abrindo concessões nessa consagração dele, porque ele achou que ele nunca ia perder a força. Sansão perde a oportunidade de ser um ótimo juiz, como a gente vê em Lucas 18, o jovem rico, perdendo a oportunidade que Jesus deu para ele, porque Jesus falou para ele: você quer me seguir? Vai, vende tudo que você tem, dá o dinheiro para os pobres e me segue. Mas a Bíblia fala o quê? Que ele ficou triste e se retirou. Ali ele perdeu a oportunidade de ser um apóstolo. Todas as pessoas que Jesus falou: olha, vem e me segue, os 12 foram assim. Todas as pessoas que Jesus falou: vende tudo, larga tudo, falou para Pedro: larga as redes, você vai ser pescador de homens. Todas essas pessoas se tornaram o quê? Apóstolos. Mas aquele jovem, ele perdeu a oportunidade que Jesus deu para ele. E não tem jeito, tem oportunidade que não volta mais. Muitas vezes a gente perde oportunidades por imaturidade. A imaturidade, a criancice. Muitas vezes a gente fica viajando na maionese, sabe? A gente não leva a sério as coisas que Deus nos apresenta. A gente trata irreverentemente. A gente perde a oportunidade. A Bíblia fala de os dois filhos de Eli, Ófine e Finéias, que tinham a oportunidade de suceder o pai deles, que era Eli, mas eles brincaram com as coisas de Deus, eles brincaram com as coisas espirituais, e eles morreram, e o próprio Senhor matou eles. Você tem noção disso? A Bíblia fala que o próprio Deus arremeteu contra eles. O próprio Deus matou aqueles dois meninos, porque eles eram irreverentes, metiam a mão nas ofertas, deitavam com as mulheres na frente do templo, brincaram, foram imaturos. Então toma cuidado para você não perder oportunidades na tua vida, por imaturidade. Por às vezes, tem coisas que você já tinha que ter desenvolvido, e muitas vezes você perde a oportunidade de ser feliz por causa de imaturidade. Hoje é dia dos namorados, cadê os casais aí? Já deu feliz dia dos namorados? Olha aí para tua namorada aí, onde ela estiver, fala assim: ó, te amo, né? Às vezes fica brigando por coisa boba, não cresce. Às vezes só quer a parte boa do relacionamento, mas tem também as dificuldades. Casamento também tem crise, casamento também tem dias difíceis, você não quer olhar para a pessoa, é verdade. Só que é mais fácil, hoje de manhã eu falei isso, né? É mais fácil você jogar fora ou consertar? É óbvio que, até o Paulo falou hoje, né? Eu falei: então você está preparado para casar, Paulo, de manhã. Mas jogar fora é mais fácil, mas consertar é mais difícil. Só que faz com que você tenha relacionamentos duradouros, e você venha colher os frutos. Então, não dá para nós sermos imaturos, mas não dá. Ontem nós comemos o quê? Feijoada. E aí, saiu daqui com a barriga pesada? Eu saí, comi pouquinho, que eu esperei a Fran, comi só um pouquinho. Chegou em casa, eu falei: põe mais aí. Fui comer feijoada 1h da manhã. Sabe o que aconteceu? Eu não dormi a noite inteira. Acordei de madrugada, comecei a passar mal, tomei Eno, tomei um monte de coisa, a barriga, e eu comecei a soluçar. Aí a Fran ficou brava, acordou, olhou para a Zoe e falou: olha o seu pai soluçando aí. E fiquei soluçando. Hoje de manhã cheguei aqui na igreja, mal. Falei: Alan, vai na farmácia, compra um remédio. Ele comprou um boldo para mim.
Tudo porque comi 1h da manhã, não se come feijoada 1h da manhã, né? Tava bom, comi uma coisinha leve, não feijoada. Agora espiritualmente é a mesma coisa. A gente vai ficar no leitinho até quando? Até quando? A gente vai ficar desanimado na presença de Deus? Até quando nós não vamos louvar na hora do louvor? Até quando nós não vamos orar? Irmãos, a gente está fazendo culto de oração uma vez por mês, é uma vez por mês. É um culto aberto, não é só para as intercessoras. Sabe quantas pessoas diferentes vêm? Nenhuma. Por quê? Porque não tem hábito de oração. E se você não tiver um relacionamento com Deus, se você não desenvolver sua oração, você não desenvolve o seu homem e a sua mulher espiritual. Você fica fraco espiritualmente. Você quer crescer espiritualmente através de jejum, é através de oração, é através de busca. Posso ouvir um amém da igreja? Chega, igreja, nós precisamos crescer. Paulo falou para a igreja: até quando vocês vão ficar tomando leitinho? Chegou a hora de vocês comerem alimento sólido. E quantas oportunidades você perde por causa de imaturidade espiritual? Deus não pode colocar grandes coisas nas suas mãos, porque você ainda não está preparado. Na hora que você estiver preparado, Deus vai pôr grandes coisas, os sonhos que você tem nas suas mãos. Mas Deus não vai colocar, a mesma coisa, você vai colocar a chave de um carro para uma criança dirigir? Você não vai. Você quer grandes coisas de Deus? Você tem que amadurecer espiritualmente. Então olha para quem está do seu lado e fala assim: você tem que amadurecer. Fala para essa pessoa assim: tesouro, você tem que amadurecer, tesouro. Não dá para ser o tesouro da dona Florinda para sempre. Tesouro, meu lindinho, meu bebeluzinho. Não dá para você querer ser uma criança mimada. Não dá para você querer só elogios. Às vezes as críticas nos fazem crescer mais do que elogios, irmãos. Então a Bíblia fala que Deus corrige. Ele é como o pai que corrige a um filho que ama. Se Deus nos corrigir, a gente tem que se alegrar. Por quê? Porque Ele está vislumbrando o nosso amadurecimento. E eu declaro em nome de Jesus que nós vamos crescer em nome de Jesus. Nós vamos nos solidificar. Mas nós não podemos nos precipitar, porque a precipitação também rouba as oportunidades. Saul se precipitou. Era para o reino dele ter perdurado para sempre. Mas Samuel falou para ele: fica aqui, enquanto eu vou lá adorar a Deus, buscar a direção de Deus. Depois de 7 dias eu volto, e nós vamos oferecer o sacrifício, e você vai vencer os filisteus. Ele esperou 6 dias, 59 minutos, 59 segundos e 59 milésimos. Sabe o que aconteceu? Ele se precipita, pega o sacrifício e fala: eu vou fazer o sacrifício, não vou esperar mais não. Se precipita, e Samuel chega e fala: Saul, Deus teria confirmado o teu reino hoje, mas você se precipitou, agora Deus está rasgando de ti o reino. Ele perde a oportunidade de ser um rei da história de Israel, por causa de quê? De precipitação. Não perca oportunidades por precipitação. Não perca oportunidades por falta de visão. Põe a mão nos teus olhos e fala: Deus, me dá visão das oportunidades. Tem oportunidades, irmãos, que não voltam. Você fala: pastor, eu sou novo, mas tem gente aí que acha que ainda pode cair e levantar com 60 anos, com 50 anos, a idade chega. Tem oportunidades que não vão voltar, meu irmão. Não vão voltar. Se você ficar sempre perdendo as oportunidades por precipitação, por imaturidade. Ou seja, você precisa abrir sua visão. A Bíblia fala sobre Esaú, em Hebreus 12. A Bíblia conta essa história também. Aconteceu lá em Gênesis, mas a Bíblia em Hebreus 12 fala do resultado da falta de visão de Esaú. Você sabia que Deus era para ser conhecido como o nosso Deus? Era para ser conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Mas Esaú não teve visão do que Deus tinha para ele. E o que ele faz? O que ele faz? Vocês conhecem? Ele vende a primogenitura. O filho primogênito tinha direito à principal bênção do pai. As terras, a maior quantidade de terras. Tinham direito à maior parte das colheitas. Tinham direito a tudo que o pai tinha. E os outros filhos também tinham bênção, mas não era tão grande como a bênção do primogênito. Mas simplesmente por um momento,
de falta de visão, de amplitude do futuro e do que Deus tinha, ele despreza aquela posição espiritual. Olha para quem está do seu lado e fala: não despreza a tua posição espiritual. Você não tem noção do que Deus tem para você. Ele vende, a Bíblia fala em Hebreus 12, que depois ele vai e se arrepende com lágrimas. Depois que Jacó engana ele, o nome Jacó significa enganador, Jacó engana ele e dá um prato de lentilhas para ele, no momento de fome, óbvio. O diabo não vai te oferecer nada que você não esteja em necessidade. Você é tentado na sua necessidade. Se você detesta Coca-Cola, o diabo não vai te oferecer Coca-Cola. Se você detesta chocolate, o diabo não vai te oferecer chocolate. Mas começa a jejuar chocolate, você vai ver um filho do diabo te oferecer. Começa a jejuar Coca-Cola, vai vir um monte de gente aí que é um refri. Quem já também não fez o papel do diabo, né? Para tentar os outros. Parece que é engraçado também. Nunca oferece nada para ninguém. Aí Deus toca no seu coração, você oferece bem o jejum da pessoa. Está sendo usado pelo diabo. Perde a oportunidade por causa de atender uma necessidade momentânea. Entrega um futuro por um momento. E Jacó, esperto, vislumbrou o futuro e falou: eu vou ser o sucessor do meu pai, eu vou ter a bênção da primogenitura, mesmo sendo o segundo filho. Ele se coloca na primeira posição porque ele tem uma visão da oportunidade. E eu declaro em nome de Jesus, que hoje você vai sair daqui com a visão da oportunidade. E naquilo que o diabo tentar você, para que você troque o que Deus está pondo na sua vida, você vai repreender, você vai rejeitar as oportunidades do diabo. E vai permanecer na posição que Deus te colocou. Posso ouvir um amém? A Bíblia fala dessas pessoas que perderam oportunidades, mas também fala de pessoas que agarraram as oportunidades. E nós vamos ser dessas pessoas que vamos enxergar as oportunidades e vamos agarrá-las. A Raabe, por exemplo, ela agarrou a oportunidade de esconder os espias dentro da casa dela, porque ela enxergou que em Deus, no Deus dos israelitas, ela podia ter o nome dela mudado, a fama dela poderia, a história dela, a vida dela poderia ser transformada. Teve a história mudada. Maria Madalena estava ali no meio de pessoas que iriam apedrejá-la, e ela agarra a oportunidade. Quando Jesus olha para ela e fala: vai e não peques mais, naquele dia ela para, ela muda de vida, ela agarra, porque ela sabia, talvez seja a minha última oportunidade, e ela segue Jesus, e ela muda radicalmente. Jesus fala para ela: vá e não peques mais, e ela agarra aquela oportunidade e fala: hoje eu refaço a minha vida. E sabe o que aconteceu com ela? Ela foi a primeira a ver Jesus, depois que Jesus ressuscitou. Posso ouvir um amém da igreja? Zaqueu mudou de vida, mas ele não mudou com palavras, ele agarrou a oportunidade que Jesus deu para ele, e ele mudou através de uma conversão de atitude. Falar Deus me perdoa é fácil, mudar de atitude é o que Deus espera. Falar, qualquer papagaio fala, é ou não é verdade? Tem gente que tem uma lábia danada. Ah, Deus, eu vou mudar, Senhor, tu me conhece, Deus sabe do meu coração, é nós da Zona Leste, é nós, Deus, dou dízimo, oferta, é nós, estou no ministério, conta comigo, ô pastor, é nós, seja para a vida, seja para a morte. É assim, é ou não é? Mas depois, com atitudes, mostra o contrário, irmão. Tua atitude vale mais do que palavras. Vai estudar teologia, tem uma frase na teologia de Santo Agostinho, que diz assim: se possível, se for possível, né, pregue com palavras. Se for necessário, pregue com palavras. Olha só, se for necessário, pregue com palavras, ou seja, que você pregue com atitudes. Que palavra, irmão, todo mundo tem para dar. E eu quero declarar em nome de Jesus, que nós vamos hoje ter, se nós aproveitarmos a oportunidade de Deus, hoje a gente pode ter uma mudança radical na nossa história. Zaqueu falou: Jesus, cara, Zaqueu, desce daí, hoje eu vou comer lá na tua casa. Aqui na minha casa? Eu sou o cara que ninguém gosta, eu sou um cara que só fez coisa errada. Tá bom, mas Jesus vai comer na minha casa, então hoje eu vou mudar de vida. Chegou lá na casa dele, Jesus entrou, e Jesus já estava pensando no que ele faria, porque a parte de Jesus ele fez, que foi: Zaqueu, estou te dando uma oportunidade, vou comer com na tua casa. Você é um cara que ninguém gosta, você é um cara que eu sei quem você é. Não é que Jesus confundiu
achou que Jesus era Genésio. Não, ele sabia quem era Zaqueu, sabia que era um cara que tirava dinheiro dos outros, que extorquia, que recebia suborno, que fazia o inferno na vida dos comerciantes, que todo mundo detestava ele, mas foi por isso mesmo que Jesus olhou e falou assim, tipo assim, Zaqueu, particular e você, hoje eu vou comer lá na tua casa. Zaqueu tremeu na base, caramba, ele vai comer, acho que foi um misto de sentimento, de alegria e de medo, ele vai falar tudo, ele sabe tudo, mas ele poderia ter feito o quê? Ele poderia ter desprezado aquela oportunidade, ele poderia ter chegado em Jesus lá na casa dele e tentado falar, ô Jesus, eu vou te dar uma oferta aqui, ó, você vai ver, aí você me perdoa, tal. Não, Jesus, se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei, e eu me proponho hoje, até o que sobrou para mim, que é meu, metade eu vou dar para os pobres. Jesus falou, hoje um filho de Abraão foi salvo, porque aproveitou a oportunidade que Deus deu. Não é todo dia que Jesus ia na casa dele, talvez, na verdade a Bíblia descreve uma vez que Jesus foi na casa dele, ou seja, ele tinha que aproveitar aquele dia, e ele aproveitou, e eu declaro em nome de Jesus que nós vamos aproveitar as oportunidades. Você não vai perder a oportunidade de estar na presença de Deus, você não vai perder a oportunidade de estar na casa de Deus, você não vai perder a oportunidade de estar na presença de Jesus. Posso ouvir um amém? A palavra fala que Jesus foi na casa de Maria e de Marta. Maria aproveitou a oportunidade, sentou para ouvir Jesus. Marta não se ligou, estava com a visão fechada, era imatura, não entendeu a presença do Senhor dentro da casa dela, e ainda foi reclamar para Jesus da irmã. Senhor, tu está vendo aí, a minha irmã folgada, manda ela vir me ajudar. Jesus fala para Marta, Marta, você escolheu a pior parte, a tua irmã escolheu a melhor, não vou tirar essa parte dela. Ou seja, ela enxergou, não é todo dia que Jesus está aqui, eu tenho milhares de dias para fazer tudo o que eu quero fazer, mas o dia de ouvir Jesus é o dia que eu tenho que aproveitar. Oportunidade, Rony, ainda existe um joelho que não se dobrou a Baal. O dia de ouvir Jesus eu tenho que aproveitar. O dia de louvar Jesus eu tenho que aproveitar. Oportunidade, não é dia de eu fazer mais nada. Não é dia de eu ficar igual Marta, porque o trabalho sem Jesus não rende. Põe isso na sua cabeça, trabalho sem Jesus não rende. Eu acho que aquele trabalho dela, ela já estava perturbada de lavar a louça, e quanto mais ela lavava, eu ainda, se duvidar ainda, servi um lanchinho para Jesus e para Maria, e na hora que ela terminou de lavar a louça, Maria falou, você pode lavar mais esses 2? Dá uma raiva disso, não é verdade? Você terminou de lavar, vem mais um copinho, você fala, agora você lava. Você terminou de lavar, vem o pratinho da sobremesa, fala, eu já lavei tudo. Eu acho que multiplicou aquela pia, multiplicou aquela roupa que ela estava passando, multiplicou tudo que aquele chão, quanto mais ela varria, mais sujeira tinha. Trabalho sem Jesus não rende, mas um pouquinho que você ouve Jesus, as coisas depois fluem na tua vida, e é isso que vai acontecer em nome de Jesus. Eu profetizo, você vai aproveitar as oportunidades de ouvir Jesus, de receber a palavra que Ele tem. Pedro ficou a noite inteira pescando e não pescou um peixe, viu, Márcio? Ficou a noite inteira, você estava melhor que ele. O Márcio deu uma camiseta do peixe para ele agora, do pescador. Ele já tirou uma foto, pegou de um pescador emprestado lá, tirou uma foto com o peixe. Era seu? Você que pescou? Olha, tá vendo? Pegou da esposa. A esposa está melhor que ele. Tirou a foto. Pedro ficou a noite inteira, não pegou um lambari. Um lambari. Sabe o que é lambari, né? Vocês já comeram lambarizinho assim? Uns peixinhos pequenininhos, lambari. Pegou um peixe, noite inteira. Pegou a rede e começou a... Aí veio aquela música, quem mandou largar a rede, né? Aí o Denis falou, tomo posse. Não posso, não vou largar a rede não, pastor. Né? Quem mandou largar? Aí Jesus falou, Pedro, presta seu barco para mim. Pode pegar essa, não está servindo para nada mesmo? Usa aí, Jesus. Jesus prega para a multidão dentro do barco de Pedro. Quando ele termina de pregar, ele fala, Pedro, entra no barco agora que eu abençoei, vai lá e joga a rede de novo. Senhor, fiquei a noite inteira, agora você está indo, o teu barco está abençoado. Você deixou o barco eu entrar no barco, agora o barco vai abençoar. Então, debaixo da tua palavra eu lançarei a rede. Foi lá, lançou a rede, a Bíblia fala que a rede rompeu de tanto peixe que ele pegou. Por quê? Porque quando Jesus entra no barco da nossa vida, tudo muda. Não deixa a oportunidade, convida Jesus para estar dentro do teu barco.
Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Amanhã você tem uma nova oportunidade de vida. Amanhã nós vamos acordar de manhã, você tem duas opções: continuar vivendo a mesma vida, ou escolher ter uma vida em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E se você escolher viver essa vida com comunhão com o Espírito Santo de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai enxergar o seu propósito. Olha para quem está do seu lado e fala: você precisa enxergar o seu propósito. Quando você começa a enxergar o seu propósito, toda indecisão, dúvida, incerteza sai do seu coração, vem uma certeza profunda de quem você é, de quem você quer ser e de aonde você vai chegar. Você sabe quem você quer ser, você sabe em que você quer trabalhar, você sabe que igreja você quer ir, você sabe quem você é em Cristo, você sabe quem você quer do seu lado. Óbvio, do seu lado vão estar pessoas que vão agregar no seu propósito, porque se não for agregar no seu propósito, então que não esteja na tua vida em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Você sabe o que você quer para a sua família, e ainda que as circunstâncias estejam contrárias, independentemente do vento contrário, independente das lutas que você passa na tua vida, independente das situações difíceis que você enfrenta, quando você entende quem você é, quando você entende o seu propósito, a luta, ela não te desanima, porque você tem certeza que aquela luta, até aquela luta vai cooperar para o seu propósito. Até aquela situação difícil que você está passando, até aquela pessoa que não gosta de você, até aquela pessoa que se levanta contra a tua vida, até as palavras que vieram, sem você ter feito nada, não tem problema, vão cooperar para que Deus cumpra tudo que Ele tem para cumprir na tua vida em nome de Jesus. Aleluia! Entende o seu propósito. José, quando ele entendeu o propósito dele, ele foi preso injustamente, acusado de estupro. Ele foi vendido pelos irmãos, ele tinha tudo para ser revoltado, mas Deus tinha dado um sonho para ele, queria ser governador. Esse era o propósito de Deus na vida dele, por isso que ele permaneceu vivo, por isso que ele permaneceu confiando, porque ele sabia: aconteça o que acontecer comigo, Deus falou que eu vou ser governador, eu sei o meu propósito. E Deus está falando: quando você sabe o seu propósito, você vai em frente. Quando você sabe o seu propósito, ainda que o barco naufrague, você fala igual Paulo falou: ninguém vai morrer, todos vão se salvar, e todos se salvaram, porque você sabe o propósito para o qual Deus te chamou, o propósito que você quer na sua vida. Você decidiu o que você quer. Chega: eu bebo, não bebe mais, não bebo mais, o meu propósito agora é não beber mais. Droga, eu não uso mais. Não sei o que, mulherada, não saio mais, não fico mais com um, com o outro. Eu fiz um voto ao Senhor, meu primeiro genro vou entregar de oferta sacrificial. Aí o Daniel falou: então o Henrico vai ser o segundo. Eu falei: não, mas o segundo também é um voto dobrado que eu fiz. Vou deixar as duas sem escovar os dentes, para que ela fique com um bafo bem fedido. Ninguém vai querer beijar ela. Não vai chegar, as meninas falam: deixa a menina correr. Eu deixo, não tem problema. Pai chato, né? Pai velho é fogo, né? Por isso que é ruim ter filho velho, né? Você fica... E eu achei que ia ser um pai bravo, achei que ia ser um pai, né? Faz tudo o que quer. Quando você enxerga o seu propósito de vida, tudo fica mais fácil. Você sabe onde você quer chegar. Você sabe a igreja que você está e o porquê você está aqui. Você sabe, porque você, quando enxerga o seu propósito, você não perde as oportunidades, porque você busca as oportunidades certas. Você para de ser o soldado que atira para todo lado para ver se cai um pombo. Você começa a atirar no alvo que você quer atingir. Por que muitas vezes tem gente que não consegue nada, atira para todo lado, começa uma coisa e não termina, entra num ramo, daqui a pouco vai para um ramo totalmente diferente, nunca vai prosperar, porque tem que focar. Pastor, mas está difícil, irmão. Quem falou? Tem alguma coisa fácil hoje em dia na vida? Fala para mim, se tiver me apresenta. A única coisa fácil, só se você acreditar naquele cara que entra nos avisos do YouTube. Quer ganhar dinheiro pela internet? Venha saber, joga o notebook na piscina e um bolo de dólar e você fala: nossa, como é que é? Vou aprender. Porque tudo parece que é fácil, mas até se você for querer aprender com esse cara, você vai ver que é difícil. Vão vir dificuldades, vão vir dias que você não vai vender nada, vão vir dias que você não vai ganhar dinheiro, vão vir dias que você vai arrebentar e outros dias você não vai vender nada.
Ou seja, você vai ter que ficar firme no seu propósito. Quando você entende, nada te derruba, você sabe o que você quer. Aí você não fica de igreja em igreja, porque você sabe, qualquer igreja que eu for, eu vou ter dificuldade. O inimigo que eu não venço ontem, eu vou ter que vencer hoje. Então, se é aqui que Deus me colocou, é por um propósito. E é aqui que eu vou vencer em nome de Jesus. Levanta a sua mão e fala, é aqui que eu vou vencer em nome de Jesus. E aí, o que acontece quando você enxerga o seu propósito? Se você não enxerga o seu propósito, como é que você vai enxergar os propósitos de Deus? Você não enxerga nem o seu. Você não sabe nem o que você quer. Como Deus abençoa alguém que não sabe o que quer? Fala para mim. A Bíblia mesmo fala, por acaso um filho pede pão, o pai dá pedra? Por acaso um filho pede pedra, o pai dá uma cobra? Não. Se você sabe o que você quer, você entendeu o seu propósito. Se você sabe a mulher que você quer, você entendeu o seu propósito. O marido da Karina Bach não sabia, foi embora. Por quê? Porque ele quer uma mulher do mundo. É isso que ele quer, né? Aí ele foi embora, porque agora ela é de Deus. Agora ela fala da Bíblia, agora ela ora, agora tudo que ela fala tem Deus na frente. Aí ele fala, não serve para mim não, vai se arrepender. Está perdendo uma grande oportunidade de ter uma mulher de Deus. Então, às vezes, a gente fica achando, sempre a grama do vizinho é mais verde que a nossa, é ou não é verdade? Mas a gente não enxerga as oportunidades que Deus nos dá, às vezes o quê? De transformar situações. E aí quando você consegue enxergar o seu propósito, você consegue enxergar o propósito de Deus. E eu quero declarar em nome de Jesus, que você não só vai enxergar o seu propósito, mas você vai enxergar os propósitos de Deus na sua vida em nome de Jesus. Quando você enxerga os propósitos de Deus, sabe o que acontece? Muitas vezes você tem que renunciar aos seus. Você renuncia os seus para viver os de Deus na tua vida. E aí quando você renuncia para viver o de Deus, você chega mais longe do que você chegaria. Algumas pessoas, elas fazem parte do propósito de Deus na sua vida. Amém? Deus colocou algumas pessoas propositalmente no teu caminho, elas fazem parte. Mas Deus vai te mostrar as que não fazem parte do propósito. Cuidado para você não tirar a pessoa certa e deixar a errada. Às vezes a gente é craque, para não enxergar as pessoas que são propostas na nossa vida, a gente tira a certa. A gente despreza a certa. Só porque não está do jeito que a gente quer ainda. Mas pedra, meu irmão, tem que ser lapidada. Amém? Pedro, tu és pedra. A Maria está lapidando uma pedra, não é verdade? Está lapidando. Pedro, tu és pedra. Sobre esta pedra eu colocarei a minha igreja. Mas quem era Pedro? Antes de Jesus lapidar a vida dele, ele era um cara totalmente impulsivo. Ele era um cara totalmente que uma hora ele queria estar com Jesus, outra hora ele negou Jesus. Ele era inconstante nas suas convicções, no seu propósito. Mas Jesus acreditou nele, porque Jesus tinha um propósito com Pedro. Não podia ser outra pessoa, era Pedro. E tem pessoas que são propósitos na tua vida. Não tire as pessoas que Deus colocou como propósito na tua vida. Então levanta a sua mão e fala, eu não vou tirar da minha vida as pessoas que Deus colocou como um propósito. Agora, as que Deus mostrar para você que não é propósito, aí você tira da tua agenda. As pessoas que são propósitos na sua vida, você pode até brigar com elas, mas não tira elas da sua vida. Não tira, perdoa. Perdoa e seja perdoado, porque às vezes é a última oportunidade que você tem. E nós precisamos, quando você enxerga o propósito de Deus, aí você vive a palavra de 1 Coríntios 2,9. Sabe o que acontece quando você renuncia o seu propósito para viver o de Deus? Ou quando o seu propósito faz parte do propósito também de Deus, aí você vive, 1 Coríntios 2,9, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. É a palavra de Efésios 3,20, aquilo que o olho não viu, Efésios 3,20, aquele que é poderoso para dar infinitamente mais, de tudo que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para te dar muito mais, abundante graça na tua vida, porque a graça de Deus é que nos basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, amém? E aí você começa a enxergar não só os propósitos de Deus,
no momento, tempo presente, Deus começa a te mostrar também os propósitos para o teu futuro. Você não vê só os propósitos de hoje, Deus começa a te mostrar propósitos futuros. E eu declaro em nome de Jesus que Deus vai começar a mostrar para você propósitos futuros. Oh, aleluia! Quando você começa a se entregar, quando você mergulha na presença de Deus, quando você vive o propósito de Deus, quando você agarra a oportunidade de Deus, quando você aceita o chamado de Deus, Ele começa a te mostrar coisas maiores do que você sonhou, do que você planejou, do que você projetou para a tua vida. Você começa a viver coisas superiores na tua vida. Jeremias 33:3, o profeta fala, Deus fala através do profeta Jeremias: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda tu não sabes. São os propósitos ocultos que Deus tem com você. São os propósitos ocultos que Deus tem com a sua família. São os propósitos ocultos, o porquê que você está aqui nessa igreja. Você está aqui nessa igreja porque Deus uniu os nossos propósitos. Por isso que você não vai em outra igreja, porque você não fica de igreja em igreja, porque você sabe que as pessoas do teu propósito estão aqui. Você não vai ser plantado numa terra que não vai frutificar. Quando você está no lugar certo, com as pessoas certas, você frutifica. Você pode querer se enraizar em qualquer lugar, se não for uma terra de propósito, não tem frutificação. Mas quando você está na terra certa, com as pessoas certas, na hora certa, e quando você une os propósitos, você então vive o que Deus tem. Talvez o pedacinho da ponte, a outra metade da ponte, para você chegar do outro lado, talvez esteja nas pessoas que Deus colocou como propósito na tua existência. Por isso que nós não podemos desprezar o irmão que está do nosso lado. Olha para quem está do seu lado e fala assim: será que é você que está com outro pedacinho da cruz, que vai me levar para o outro lado? Nenhuma andorinha faz verão sozinha. Nós estamos vivendo um tempo de individualismo, de egoísmo. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas querem chegar na frente, querem o primeiro lugar do pódio. Mas com Jesus é diferente. Talvez a nossa grande vitória está em unir o nosso propósito. Isso é a igreja. A igreja é a união de pessoas que estão debaixo do mesmo propósito e querem chegar ao mesmo destino. E hoje, em nome de Jesus, una, por isso que aqui cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito, um é agitado, o outro é calmo, o outro dorme, o outro não sei o quê. Só que é o seguinte, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo no mesmo avião, e o comandante é um só, se chama Jesus Cristo. Aleluia! Aproveite as oportunidades. Estou terminando. Aproveite as oportunidades, ainda que você esteja no começo delas. Porque acreditar em algo que já deu certo, qualquer um acredita. Sim ou não? Pode dar uma raiva das pessoas, né? Quando você vai lá, passa por tudo, acredita, confia. Aí quando você não tinha nada, não acreditava. Aí depois que você consegue, vem e bate nas suas costas. Eu sempre soube que ia dar certo. Putz, que raiva que dá. Por que não acreditou quando estava lá na Pindaíba? Por que não acreditou lá quando estava no busão? Por que não acreditou lá quando Deus não tinha soprado o meu nome ainda? Por que não acreditou? Mas agora não, agora quer andar do meu lado, agora quer ir lá no churrasco na minha casa, agora quer ir lá dar um mergulho na piscina, quer ser meu amigo só para dar um mergulho na piscina. Vou batizar, só sou para batizar. É ou não é? Como tem gente que fala, não preciso ter um iate, eu só preciso ter um amigo que tenha. Eu não preciso ter um avião, só preciso ter um amigo que tenha, porque daí ele fica com os custos e eu fico com o prazer. Então toma cuidado com isso. Acredite nos começos, invista no começo. A Duda Simões vem aqui, ninguém acredita nela, mas nós já profetizamos, ela está com a marca na testa. Tentaram desclassificar ela, mas aí depois não conseguiu. Hoje é a Dudinha Simões, amanhã é a Aline Barros do futuro. Mas a gente investe no que hoje não é nada. Invista no pequeno. Acredite no teu começo, acredite na tua história. Mulheres, às vezes o grande empresário é o teu marido e você não viu ainda. Às vezes o grande rico que Deus vai levantar é o teu marido e você não viu ainda. Mas não, você fica, cadê o 13º? Pede o adiantamento. Já pede o adiantamento bem. Para a gente comprar um sofá, compra com o Márcio. Pede adiantamento. Irmão, você não tem noção de onde Deus pode te levar.
Você não tem noção do que Deus pode fazer com você. Você não tem noção das pessoas que são do seu lado. Eu estava contando ontem para os irmãos que veio com a dona Neide, né? Da história do Edir Macedo. O pessoal pode falar mal do Edir Macedo e tudo mais. Ele com Deus, não tem nada a ver. Mas tem uma história bonita dele, quando ele pregava lá no Rio de Janeiro, no Coreto, e tinha um menino que ficava lavando o carro, olhando o carro, aqueles meninos que jogam água no para-brisa e tudo mais, e o menino ficava ali, era menino de rua, e o menino ficava ali. Quando ele terminava a pregação, sempre ele chegava nesse menino e falava assim, dava um dinheiro para o menino comprar um lanche, e o menino falava, ô tio, obrigado. E toda vez era assim, ele ia pregar lá no Coreto, no Rio de Janeiro, o menino estava lá, ele ia pagar um lanche para o menino. Sabe quem é o menino hoje? O Latino. No YouTube, tem lá o encontro dos dois. Eles tiveram um encontro esses dias, uns 2 anos atrás. Eles tiveram um encontro. Eles lembraram, né, um menino de rua e um pastor desconhecido. Nós não sabemos como uma grande, a igreja como era? Nova Vida. A igreja Nova Vida, um dia o pastor, um pastor americano, o pastor americano estava fazendo uma vigília na igreja dele, Nova Vida, mas Nova Vida, tem um monte de Nova Vida agora, Nova Vida lá de trás, o pastor na vigília, Deus, o Espírito Santo dá uma revelação para ele fala, tem 2 homens aqui, que eu quero orar, esses 2 homens vão ser grandes líderes da nação, um era o Edir Macedo, o outro era o R.R. Soares. Na mesma vigília, os 2 eram na frente, ele orou pelos 2, falou, Deus vai levantar vocês como grandes líderes da nação, e hoje o que aconteceu? Falar quando já deu certo é fácil, eu quero ver apontar e falar, Deus vai te levantar, Deus vai te prosperar, e eu estou falando isso para você hoje, guarda o que eu estou falando, não estou falando depois não, Deus vai te levantar, Deus vai soprar o teu nome, Deus vai realizar os seus sonhos, você vai entrar aqui ainda e vai falar, pastor, valeu a pena! Obrigado por ter acreditado. Oh, aleluia. Às vezes o que você não quer hoje, o que as pessoas desprezam hoje, vão ser motivo amanhã das pessoas ficarem de queixo caído e vão olhar e vão desejar e falar, nossa, eu também queria, então vai pagar o preço. Você quer? Vai pagar o preço, vai confiar, vai andar com Deus. A palavra fala que a semente de mostarda é a menor semente que existe. Jesus falou na parábola que a menor semente que existe é o grão de mostarda. Quando esse grão é colocado na terra, ele some, mas ele é muito pequeno, é o menor, mas quando ele cresce, ele se torna a maior árvore do bosque. Isso é o reino de Deus. E a maior oportunidade que nós temos hoje, e nós devemos sair daqui já alegres nessa noite, é porque nós tivemos 2 principais oportunidades na nossa vida. A primeira é a oportunidade do Evangelho. E a palavra evangelho, ela significa boa notícia, boas novas. A palavra evangelho significa todas as bênçãos que antes nós não podíamos viver, Jesus conquistou na cruz para nós vivermos aqui na terra. E principalmente, a palavra evangelho é boas novas da salvação eterna. Ou seja, o evangelho é o nosso passaporte de salvação para a eternidade. Ou seja, Deus te escolheu para ser salvo. Aos que chamou também, aos que chamou também elegeu, aos que elegeu também predestinou. Aí vai entrar uma briga da teologia, somos predestinados ou não somos predestinados, mas a predestinação que eu acredito é, todo ser humano foi predestinado para a salvação. Alguns entram no propósito, mas outros rejeitam o propósito. Alguns não conseguem ser filhos, são tão escravos que não conseguem ser filhos. Você sabe por que os escravos, eles nunca ganhavam as Olimpíadas dos seus patrões, na época da escravidão? Vocês sabem? Porque, procure estudar isso, você vai ver, os grandes ricos, os senhores feudais, nas competições, os escravos eram bem mais fortes, até pela força de trabalho que tinham, mas os senhores feudais, sabendo das necessidades, sabendo da carência que eles tinham, pegavam pérolas e jogavam no caminho. E aí quando havia a disputa entre os senhores e entre os escravos ao verem as pérolas jogadas no caminho, paravam para pegar, e perdiam todas as Olimpíadas, e perdiam todas as provas, as competições. O inimigo quer te distrair no meio do caminho, para que você não alcance o teu objetivo, para que você continue sendo escravo.
Ele coloca às vezes certos prazeres no teu caminho, Ele coloca às vezes certas coisas no teu caminho que tem te impedido de correr a prova, de chegar onde Deus escolheu para você chegar, mas hoje acabou, você não vai ser mais vislumbrado em nome de Jesus, você vai até o fim no propósito que Deus tem para a tua história, não acabou o projeto que Deus tem para a tua vida. Um homem, termino com essa parábola, um homem colecionador de pérolas, que tinha achado pérolas de grande valor, agora ele acha uma, que é mais valiosa do que todas as outras. Ele rejeita as outras, e fica só com essa de grande valor. E eu entendo, e Jesus fala que assim é quem encontra o reino de Deus. Ele tem muitos valores, mas ele entende que no reino ele encontrou o maior valor da sua vida. Eu admiro o grupo Saraf, sabe por quê? Porque você cantar pagode no mundo já está difícil, imagina gospel. Não há nenhuma expectativa para sucesso, não há nenhuma expectativa. A Duda Simões ainda há uma expectativa de ser uma cantora que vai explodir e tudo mais, e pode ser uma Aline Barros e tal, vai vender show, vai não sei o quê, mas o grupo Saraf não tem essa possibilidade. A gente sabe, já para o mundo secular, o samba e o pagode está difícil, imagina para o gospel. Aí os caras vêm, só que eles entenderam para que Deus levantou eles. Eles entenderam que Deus levantou eles simplesmente para ter uma visibilidade no mundo. Eles já têm essa convicção. Nós não vamos ser famosos, mas no mundo espiritual nós vamos ser, porque nós vamos ir no presídio, nós vamos cantar. Muitos que antes não criam em Deus vão crer. Nós vamos lá na igreja Restaura. O irmão que não vai para a igreja, né, senhora Lídia? O irmão que não vai na igreja vai bater no coração, vai falar: nossa, pastor, Deus tocou no meu coração. Eu ia ficar só 1 hora no evento, ficou até o final. Ou seja, o propósito é muito melhor do que as pérolas que são jogadas no caminho. Foque no teu propósito, ainda que ele seja diminuir. Foque no teu propósito, ainda que você seja aquele, igual Eliseu, que enxergou a oportunidade de ter a porção dobrada de Elias. E ele disse: Elias, aonde você for, eu vou junto com você. Elias falou: sai do meu pé, chulé. Ele falou: se você for para Jericó, eu vou junto. Não precisa, eu vou sozinho, não, eu vou junto, porque eu vou te ver subir. Elias chega uma hora que fala: caramba, você está enxergando em mim o quê? Eu estou enxergando em você o que nenhum outro discípulo enxergou. Eu estou enxergando em você a possibilidade de ser como você é e de ainda ter porção dobrada do teu espírito. Elias falou: se no dia que eu for levado, você me vê, você vai ter. Mas se você não vê, você não vai ter. Mas não tinha como não ver, porque aonde Elias ia, acho que até para ir no banheiro, Eliseu falava: para higiênico aí, Elias? Tudo ajudava Elias, tudo fazia por Elias, porque sabia que se a unção estava em Elias, ele estando perto de Elias, a unção ia estar sobre ele. Se a bênção da multiplicação estava sobre Elias, ele estando perto de Elias, ele ia viver a multiplicação. Se a unção para ressuscitar um menino estava sobre Elias, ele ia viver o poder da ressurreição. Ontem, é muito bom quando a gente está fazendo a obra de Deus, sabe? Ontem a gente terminou aqui, aí todo mundo quer o evento, mas do final do evento ninguém quer. Aí nós ficamos aqui, temos que lavar a igreja, né, Maria? Colocar as cadeiras no lugar, tal, não sei o quê. Aí depois a Priscila ficou com a Maria ali, ficou eu, o Saulo, o Alan e o André ali. E a gente estava ali, entrou numa palavra, de repente virou uma ministração. Eu falei: vocês estão liberados do culto amanhã, já ministrei para vocês. A conversa foi, Judas, a disputa sobre o corpo de Moisés. A gente começou a conversar sobre isso. Por que o diabo queria o corpo de Moisés? Mas na verdade, depois a gente chegou à conclusão. O escritor não diz, só diz que o arcanjo Miguel defendeu o corpo para que Satanás não pegasse o corpo. Mas na verdade a gente não tem que saber o que o diabo queria fazer. A única coisa que a gente tem que saber é que o diabo estava lá, diante do corpo, querendo o corpo. E a gente chegou a determinada conclusão, que é muito sério a gente ter Jesus hoje, porque no dia do velório, o diabo também vai estar lá. No dia do nosso velório, assim como ele disputou pelo corpo de Moisés, ele vai querer disputar pelo nosso. Só que se a gente hoje aproveita a oportunidade de ter Jesus na nossa vida, de ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, no dia do nosso velório vai ter anjo na porta e falar: aqui você não entra, Satanás. Porque esse daqui tem a marca do Senhor na vida dele. Se você crê nisso, dá uma aplauso ao Senhor em nome de Jesus. E Deus falou: esse é meu. Não entrou na terra prometida porque pecou, porque feriu a rocha, mas a alma dele é minha.
E é isso. Nós estamos hoje tendo a oportunidade de ter um advogado, mas muitos estão rejeitando e só vão ter um juiz depois. Nós estamos hoje adorando o Cordeiro para depois ver o leão rugir na nossa vida. Mas tem muitos hoje que estão rejeitando a oportunidade. Nós estamos no estudo de Filipenses e da escola bíblica, e um dos trechos ali que me chamou muita atenção foi quando Paulo fala que tem muitos que vão morrer no pecado com convicção. Em Judas também fala isso que a gente tirou ontem. Muitos vão morrer convicto dos seus pecados, cara. Você tem noção disso? Morrer com... Porque tem gente que acredita na mentira, que ele mesmo conta. É ou não é verdade? Tem gente que já está tão na mentira, que a mentira se tornou uma verdade para ele. Ele já incorporou. E aí ele morre, mas morre com aquela convicção. Ele morre sem aproveitar a oportunidade de se quebrantar, de se arrepender e de mudar. E hoje nós estamos aqui, irmãos, não é para contar um número aqui na igreja, mas é mais uma oportunidade que Deus nos deu, de chegar perto dEle, de ouvir a voz dEle, de ter comunhão com cada um de nós, de nós irmos para a nossa casa, para entendermos realmente qual é o propósito que Deus tem com cada um de nós.